curso do Saber Direito desta semana de Direito Tributário. Você vai conhecer os conceitos e modalidades da substituição tributária, a legislação e funcionamento de impostos como ICMS, IPI e ITBI, e ainda a inteligência artificial utilizada na fiscalização. As aulas são com a professora Letícia Túlio. Olá! Vamos dar continuidade à nossa semana aqui tratando de direito tributário, a responsabilidade por substituição tributária. Hoje nossa segunda aula vai tratar sobre a responsabilidade por substituição na contratação de serviços, conhecida também formalmente como retenção na fonte. Na nossa aula anterior, nós abordamos os principais conceitos, descobrimos aqui que existem várias modalidades de substituição tributária, dentre elas a progressiva, a regressiva, a concomitante. Já vimos que a substituição tributária ela pode agir tanto no campo de mercadorias quanto no campo de serviços. Nós já vimos aqui também que a substituição tributária não pode ser atribuída mediante contrato e sim decorre diretamente de lei. Então foram os pontos principais da aula anterior que nós utilizaremos aqui ao longo da nossa semana, porque são conceitos preliminares. Aproveitando a título de revisão, gostaria já de lançar a primeira pergunta para vocês aqui no nosso quiz, para ver como é que está o conhecimento de vocês em relação à aula anterior. Vamos assinalar então a alternativa incorreta, a errada. Letra A. A substituição tributária pode ocorrer como antecipação de pagamento a fato gerador futuro. Maravilha! Aqui nós estamos falando daquela modalidade de substituição tributária que nós abordamos das operações subsequentes, quando eu antecipo um fato gerador futuro. Essa modalidade está correta, não está? Ela existe ou não? Letra B. A substituição tributária pelo pagamento pode ocorrer pela transferência ao responsável tributário em fase futura e se denomina diferimento. Aqui é o segundo modal que nós temos em relação à substituição tributária, que é aquele específico das operações antecedentes, aquele que vem previamente, que demos como exemplo na aula anterior, a questão da saída do produtor rural, dos seus produtos perecíveis, até o último estabelecimento varejista. Essa forma mesmo que se denomina diferimento, este é o conceito correto dessa modalidade. Letra C. A substituição tributária, embora comum no ICMS, também ocorre para outros tributos, assim como o PIS, COFINS e o IPI. Nós falamos também, como resumo da primeira aula, que nós iremos abordar a substituição tributária para outros tributos, dentre eles aí as contribuições, temos outros impostos, será que dentre eles estão aí, a contribuição para PIS e COFINS e também, o nosso IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados? E a letra D. A existência do regime de substituição tributária desobriga o contribuinte substituído de cumprir com as obrigações acessórias atinentes ao tributo também? Será que o fato de eu colocar uma substituição tributária para determinado ponto de uma cadeia acaba desobrigando o contribuinte de observar o bem cumprimento das suas obrigações acessórias, não da principal, que é o recolhimento do tributo, mas sim das demais obrigações que envolvem aqui o lançamento e o pagamento dessa obrigação tributária? Fica aí a pergunta para vocês. Então, dentre essas aqui, a errada seria a letra D. Tá? A última. Por quê? Não existe essa questão de dispensar o cumprimento da obrigação tributária acessória. Ora, por exemplo, um contribuinte substituído, quando ele trabalha aqui com a emissão de uma nota de mercadoria, ele continua obrigado à entrega das suas declarações, ele continua obrigado à emissão do seu documento fiscal. Então, não é o fato de eu ter um tributo por substituição tributária que vai acabar interferindo na parte de entrega de obrigações acessórias. Este ponto aqui, deste quiz, foi apenas para revisar a nossa aula passada, para trazer novamente aqui alguns conceitos, para ficar bem fresquinho na cabeça dos alunos que estão nos acompanhando aqui ao longo dessa semana. Ótimo, então agora nós vamos passar para o conteúdo da aula de hoje. A aula de hoje vai tratar sobre a contratação de serviços, quais são os tributos que incidem nessa contratação, regra geral,
E também como é que funciona a questão do deslocamento de arrecadação e competência quando nós falamos da emissão de notas de prestação de serviço. Nós vamos trabalhar então o conceito do ISS, que vai ser o principal por conta de ser quem manda dentro do documento fiscal da operação, os tributos federais que atuam na retenção, imposto de renda retido na fonte, as contribuições sociais retidas na fonte, PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, e o próprio INSS, que tem uma legislação bastante ampla e com muitos detalhes na parte de retenção, contratação de serviços. Então serão esses pontos aqui que nós teremos ao longo da nossa aula uma análise um pouquinho mais pormenorizada. Vamos dar início então, começando pelo ISS. É muito importante que o operador do direito, que está trabalhando com essa análise prévia, às vezes analisando uma contratação de serviço, a parte tributária, ou o próprio aluno que de repente vai prestar um concurso público que vai envolver essa questão de retenções, acontece muito, né, nas esferas municipal e na esfera federal também, por conta do concurso de auditores, que tem que saber trabalhar bem essa questão da responsabilidade tributária. Então é um ponto bem interessante para quem tem essa vontade aí de ingressar na carreira pública, que está estudando para concursos, para aqueles que fazem planejamento tributário também, de empresas que contratam e prestam serviços, para o bem cumprimento das obrigações, para o recolhimento correto e para evitar autos de infração de forma desnecessária, ou seja, né, cumprir corretamente as obrigações tributárias, observando o que está descrito na norma, observando os problemas de interpretação que nós temos hoje em dia, que geram discussões jurídicas, e alertando essa figura do contratante, essa figura do prestador de serviço em relação a toda essa análise tributária. É muito importante que nós não trabalhemos com link entre legislações, porque quando nós trabalhamos com a análise da tributação na prestação de serviço, eu estou tratando no mínimo de 4 normativas diferenciadas. Eu tenho a normativa específica do ISS, eu tenho uma específica para imposto de renda, as contribuições sociais retidas na fonte têm uma outra normativa e o INSS outra completamente distinta. Cada uma vai trazer fatos geradores de retenção distintos, valores de base de cálculo mínima para observação da retenção dos tributos, distintas também, e a questão aí de ser total, parcial, da responsabilidade envolvida. Então, são uma série de pontinhos essenciais para a análise. Então, não pensar, porque eu vou, por exemplo, reter o ISS, que eu vou ter a obrigatoriedade de trabalhar com a retenção dos outros tributos também. Cada um tem que ter a sua legislação principal analisada de forma particular. O primeiro tributo que nós vamos abordar, então, é o ISS, que tem a sua previsão constitucional no artigo 156, parágrafo 3º, inciso 3º da Constituição Federal. É um tributo de natureza municipal, que tem a sua regulamentação por meio de uma lei complementar, uma lei muito importante, que é a Lei Complementar 116 do ano de 2003, que sofreu recentemente uma reforma por meio da Lei Complementar 157. Então, importante pegar a Lei Complementar 116 já atualizada e ter ela em mãos para você poder fazer a análise da incidência do ISS, local de recolhimento e, por último, quem recolhe, que é a situação de retenção que nós vamos ter análise aqui, especificamente dentro do artigo 6º, que seria o mais importante. Porém, quando falamos do ISS, primeiro ponto que eu devo analisar numa contratação de serviço é: a atividade constitui ou não fato gerador deste imposto? Eu tenho fatos geradores do ISS quando eu tenho o item da prestação de serviço elencado num subitem da lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003. Quando eu encontro perfeitamente a sua descrição lá, ou um enquadramento como similar ou congêneres daquilo que está descrito na normativa, eu tenho um enquadramento como fato gerador. É importante lembrar, a Lei Complementar 116, na sua lista anexa, ela tem as suas atividades elencadas de forma taxativa, ou seja, não pode o ente municipal estender o campo de incidência por meio de uma normativa municipal em relação a fatos geradores que não estão abrangidos dentro da lei federal. Muito importante. Logo que veio a Lei Complementar 116, quando nós tivemos aqui, né, o advento da passagem dela, do Decreto-Lei 406 para a Lei Complementar,
algumas prefeituras adotaram a postura de colocar um item a mais na lista. Então, eu tinha lá o item 41.01, que era outros serviços não descritos anteriormente, para encampar os serviços que não estariam descritos no rol taxativo. Esses artigos, esses itens inseridos de forma irregular pelas prefeituras, acabaram sendo objeto aí de várias ações e não logrou aí sucesso a cobrança para atividades genéricas. Então, muito importante sempre lembrar, e essa questão que eu estou analisando, essa atividade, constitui ou não constitui fato gerador do ISS para minha análise. Uma vez obtido sucesso no primeiro ponto, que é a análise do fato gerador taxativo, a gente vai para um segundo ponto. No segundo momento, eu tenho que analisar o local de recolhimento. Aí nós temos uma pequena discussão em relação ao conteúdo da própria Lei 116. O que acontece? Antigamente, quando era a vigência aqui do Decreto 406 de 68, ele tinha uma redação onde ele não me dava o conceito de estabelecimento prestador de serviços, o que gerava uma interpretação bastante aberta. Então, nós tivemos, ao longo do tempo, algumas interpretações por parte de algumas prefeituras, aonde eu trabalhava sempre com a questão do fato gerador. Ou seja, eu fui prestar um serviço naquele município, o ISS seria devido para aquele município onde eu prestei o serviço, independentemente do teor do artigo 12 do Decreto-Lei 406. Ou seja, quando a gente trabalha com a jurisprudência dominante na época, o teor do artigo foi relevado. E aí a gente passou a fazer sempre a análise jurisprudencial levando em conta fato gerador prestação de serviço. Foi o que aconteceu com toda essa jurisprudência vigente aí antes do advento da Lei Complementar 116. Para solucionar o problema da falta do conceito de estabelecimento prestador, a Lei Complementar trouxe o artigo 4º, que tem lá bem direitinho o conceito de estabelecimento prestador de serviço, para eliminar toda a discussão que nós tínhamos em relação à ausência deste conceito. Vamos lá. O artigo 4º da Lei Complementar 116 dispõe: considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-los as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação, qualquer nome bonito que eu vou dar lá para o estabelecimento onde eu estou realizando minha prestação de serviço. E qualquer que seja a atividade que eu estou praticando ali, desde que, obviamente, fato gerador do nosso ISS. Maravilha! Então, agora eu já tenho o conceito de estabelecimento prestador, que é basicamente onde eu vou desenvolver a minha atividade de prestar serviço, levando em consideração essa questão, ligada à parte da minha unidade econômica e unidade profissional. Vejam, infelizmente, e é um problema que nós temos em muitas legislações tributárias, eu não tenho conceitos essenciais para que eu possa fazer uma análise objetiva do caso. Aqui na Lei Complementar 116, por exemplo, eu não tenho conceito do que seria essa unidade econômica ou unidade profissional. Então, na verdade, a jurisprudência acabou trazendo para nós algum tipo de conceito. E eu indico também aqui o livro do José Antônio Patrocínio, muito interessante, que vai abordar aqui a Lei Complementar 116 de 2003, tá? Então, ele traz aqui toda a questão do local de recolhimento, essa análise passo a passo da lista de serviço. Eu tenho outro livro que também que é do Sérgio Pinto Martins, que é muito bom, que ele é o Manual do Imposto sobre Serviços, é um livro já bastante tradicional. E agora também esse livro do José Antônio Patrocínio, muito bom, bem atualizado em relação a essas questões ligadas ao nosso ISS aqui, questões mais atuais, tá? Então, o livro do José Antônio Patrocínio, ele vai trazer esses conceitos de unidade econômica e unidade profissional que podem ajudar o operador a analisar esses casos concretos. Muitas prefeituras, ao longo da vigência agora da Lei Complementar 116, começaram a trabalhar com um conceito que lhe remete à antiga interpretação. Ou seja, qual é o panorama jurídico que nós temos hoje? Nós temos uma lei federal que ela traz o conceito de estabelecimento prestador para a definição do local de recolhimento, tá? Para fins de definição desse local de recolhimento, trazendo um elemento a mais, que não é só a realização de fato gerador, que é a prestação de serviço. Ela traz o elemento da unidade profissional e unidade econômica. Eu tenho que constituir nesse local
uma unidade profissional ou unidade econômica. E na sequência, após a vigência da Lei Complementar 116, nós começamos a ter análise de jurisprudência em relação a esse ponto. Então nós temos diversos julgados importantes no ano de 2007, o primeiro, um grande julgado em 2009, 2010, todos eles de tribunais superiores, abordando essa situação da unidade profissional e unidade econômica como característica preponderante para que eu possa definir esse local de recolhimento. Ocorre que, no ano de 2012, nós tivemos uma virada na nossa jurisprudência. E nessa virada, nós tivemos aqui um retorno no antigo argumento de fato gerador, o que acabou bagunçando um pouquinho a interpretação aqui em relação a esse local de recolhimento, gerando um pouco de insegurança jurídica por parte das pessoas que estão trabalhando com a prestação de serviço, principalmente quando eu tenho a figura do deslocamento do prestador. Então hoje, como é que nós temos a análise dessa situação? Primeiro ponto, o artigo 3º da Lei Complementar 116, no caput dele, vai me trazer que o ISS devido aonde o estabelecimento prestador possui a sua sede, né? Então, sendo que o conceito do estabelecimento prestador está previsto no artigo 4º. O artigo 3º tem incisos. Os incisos do artigo 3º são intocáveis. Nós já temos jurisprudência, temos o voto da ministra Eliana, num julgado do STJ muito importante aqui, que ele vai acabar definindo que os incisos do artigo 3º são basicamente intocáveis. Então, está descrito ali que é recolhido no local da prestação ou no domicílio do tomador de serviço, eu tenho que seguir exatamente o que estão os incisos do artigo 3º. A briga envolve os outros itens da lista que não são os elencados nesses incisos do artigo 3º da Lei Complementar 116. Em relação a esses outros itens, que são a grande maioria das atividades de serviços prestados elencadas na Lei Complementar, nós temos aqui uma discussão da combinação dos fatores de local de recolhimento com a interpretação que nós temos do artigo 3º com o artigo 4º. Basicamente, algumas prefeituras acabam interpretando a legislação dessa forma, que o ISS ele é devido no local do estabelecimento prestador, como está no artigo 3º, combinando o início do artigo 4º, que vai falar para você, considera esse estabelecimento prestador o local onde o contribuinte realiza a atividade de prestar serviços. E aí acaba levando a interpretação para o ponto novamente como se fosse fato gerador, quando eu esqueço a questão da unidade econômica e profissional, que foi o que aconteceu no ano de 2012, através aí, né, dessa modificação que nós tivemos aqui em alguns entendimentos jurisprudenciais, certo? Então hoje nós trabalhamos com esse conflito na parte aqui do nosso ISS, que nós temos aqui essa questão da definição do local, que é o primeiro ponto que tem que ser superado pela pessoa que está trabalhando com a análise da retenção na fonte. E é importante, né, porque o ISS ele é um tributo municipal. E sendo um tributo municipal, eu vou ter arrecadação, ora para um município, ora para outro. Ora, se o prestador está no município A e o tomador no município B, eu tenho que definir para qual dos dois aqui o ISS vai ser devido. Se é no local da prestação, se é no município onde está estabelecido o prestador de serviços, se é no município onde está estabelecido o tomador de serviços. Então, eu tenho uma série de questões que eu tenho que acabar analisando primeiro para descobrir qual é o município competente para receber esse valor de ISS nessa situação. Depois, num segundo momento, aí sim, eu vou definir quem vai ser o responsável pela arrecadação desse imposto. Se vai ser, aqui no caso, pelo recolhimento desse imposto, se vai ser o tomador ou se vai ser o prestador de serviço ou ainda um outro terceiro determinado pela lei, que acontece em algumas hipóteses aqui previstas, geralmente na lei complementar municipal de cada prefeitura. Muito bem, então nós temos todo o histórico da jurisprudência que nós comentamos com vocês. Já sabemos que os incisos do artigo 3º ninguém vai poder mexer, eles são ali basicamente intocáveis, eu tenho que seguir exatamente o que está aqui. Então, para algumas prefeituras, eu vou ter essa discussão do local de recolhimento em relação à parte desse ponto aqui ligado ao deslocamento físico do prestador de serviço, tá? Toda, na verdade, essa briga, ela vem de um momento em que algumas prefeituras acabaram trazendo alíquotas de ISS bem baixas, na contrapartida de prefeituras maiores que tinham alíquotas de ISS mais altas. Então, alguns contribuintes dentro de uma cultura que já existe bastante aqui dentro do nosso território brasileiro,
acabaram criando estabelecimentos fantasmas dentro dessas prefeituras que tinham alíquotas menores. Isso acabou tendo um impacto financeiro gigantesco na arrecadação de grandes prefeituras, que acabaram perdendo esses prestadores de serviço para municípios vizinhos que praticavam alíquotas muito inferiores mesmo. Nós chegamos a padrões que nós tínhamos 5% em um município para uma prestação de serviço e no município vizinho 0,25%. Gerou uma grande discussão aqui dentro do âmbito dos tribunais, né? Os municípios acionaram os municípios menores aqui, questionando essas alíquotas tão baixas e essas situações. Criou-se, então, uma outra figura importante na análise da responsabilidade, que é algo novo, algo chamado CEPOM ou CPOM, que é o Cadastro de Prestadores de Outros Municípios. Muita gente sofre retenção por ausência deste cadastro, que é um cadastro apenas para comprovar que o meu estabelecimento existe, está regular e vem prestando serviços para outros municípios, além daquele principal. Por exemplo, vamos dizer que eu, na época, acabei montando essa empresa fantasma no município vizinho. E eu só presto serviço para aquele município grande onde eu estava domiciliado. Isso aqui foi levantado questões em relação a condutas fraudulentas por parte do contribuinte e tudo mais. Obviamente que eu tenho que comprovar para essa prefeitura grande que eu tenho realmente a minha empresa lá estabelecida fisicamente, eu presto meus serviços lá, eu às vezes posso tirar notas fiscais para a minha prefeitura, para outras prefeituras e para aquela prefeitura também. Então o cadastro ele vem comprovar o quê? Essa existência material desse estabelecimento que deveria estar realmente constituído naquele município e não aí de forma fictícia como aconteceu na prática muitas vezes. Essa conduta gerou esse segundo ponto. Pessoalmente falando, sobre o cadastro, eu penso que ele, na verdade, virou uma retenção na fonte, mas ele é mais como se fosse uma penalidade revestida da condição de retenção. Eu sofro a retenção pela falta de informação do cadastro, porque eu não fui lá praticar esse cadastro junto ao outro município. Então, pela ausência desse cadastro, eu acabo sofrendo uma retenção de ISS e não desobriga o recolhimento para o meu município. Eu realmente tenho aqui, às vezes, 2 ISS a analisar dentro de uma situação, o que realmente é complicado, né? Mas é uma prática que vem ocorrendo por conta da existência desse terceiro ponto, que são os cadastros, os CEPOMs ou CPONs, que existem aí nas prefeituras. E em relação à jurisprudência, nós já temos aí alguns julgados favoráveis à existência desses cadastros. Então, nós temos aqui um julgado já do TJ de São Paulo, na época que foi o primeiro que exarou o entendimento, e depois nós temos julgados do STJ, tá, sobre o tema. E eles dão validade a essa questão da cobrança do cadastro por parte dos municípios. Então, atentos aí, que é um terceiro ponto. Então, alguns municípios trabalham com o artigo 3º, na risca da Lei Complementar 116. Alguns municípios trabalham com essa interpretação de deslocamento, fato gerador, e ainda muitos deles têm a questão do CEPOM. Gera, na verdade, uma análise gigantesca que preventivamente temos que alertar as pessoas que são contratantes, as pessoas que são prestadores de serviço, para que não caiam aí nesse tipo de armadilha tributária, onde eu vou ter que recolher, às vezes, o tributo mais de uma vez. Então, analisar previamente, verificar o que está acontecendo no caso concreto e me cercar de todos os cuidados possíveis para que eu possa estar sempre trabalhando com a melhor economia tributária dentro da legalidade de um planejamento tributário. Maravilha! Uma vez enfrentada toda essa questão que envolve o local de recolhimento, dentro dessa análise longa que tem que ser feita, eu vou para o artigo 6º da Lei Complementar 116 de 2003. A Lei Complementar, no seu artigo 6º, vai trazer aqui a questão dos municípios e do Distrito Federal poder estabelecer a responsabilidade por meio de lei para uma terceira pessoa que não está vinculada diretamente ao fato gerador, como, por exemplo, o contratante dos serviços. Neste caso aqui, nós vamos estar trabalhando com uma possibilidade de legislações inferiores terem um teor diferenciado da lei complementar. Então vamos até o artigo 6º, que é o nosso artigo principal na parte aqui de retenções, para verificarmos o que ele vai dispor em relação a essa responsabilidade por parte do tomador ou de um terceiro.
O artigo 6º da Lei Complementar 116 dispõe que os municípios e o Distrito Federal, mediante lei, como falamos já na aula anterior, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a em caráter supletivo, que é o mais comum, né? Então, existe essa responsabilidade aqui, geralmente em caráter supletivo, tá? Do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e acréscimos legais. Tá? Então, eu tenho aqui a possibilidade de atribuir responsáveis por legislação municipal, sem problema nenhum. O parágrafo 2º do artigo 6º traz a seguinte redação, muito importante aqui. Sem prejuízo do disposto no caput, são responsáveis. Então, é a legislação federal do ISS impondo, de certa forma, uma responsabilidade para terceiros. Vejam as hipóteses aqui comigo. Inciso 1. O tomador ou intermediário do serviço proveniente do exterior do país ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país. Foi aquele exemplo que eu dei na primeira aula também. Lembram da importação de serviços? Então quer dizer que o tomador, o contratante brasileiro, ele vai ter aqui a obrigatoriedade de reter o ISS desse prestador de serviços que está estabelecido no exterior. O inciso 2. A pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02 e vários outros aqui da lista anexa à Lei Complementar 116. É importante lembrar que não são todos os itens que estão previstos nos incisos do artigo 3º que estão aqui como responsabilidade no artigo 6º. Alguns deles estão, outros não. Então, quando eu trabalho com responsabilidade ISS nos municípios, eu tenho esse ponto aqui que é um dos principais. Eu preciso descer a legislação municipal para verificar as regras de retenção. Por quê? Porque o próprio artigo 6º da Lei Complementar 116 me dá essa titularidade. Mas, independentemente de qualquer coisa, o responsável pelo recolhimento do ISS na posição de tomador de serviços ou intermediário em relação àqueles subitens está descrito na legislação federal. Então, quem presta ou contrata esses serviços previstos nos subitens elencados no parágrafo 2º, inciso 2 do artigo 6º da Lei Complementar 116, tem que ficar atento, porque muito provavelmente nós teremos aqui uma situação de recolhimento por responsabilidade por parte de um terceiro, que é o nosso mote aqui principal da nossa aula. Maravilha. Em relação, então, ao ISS, é importante que nós lembremos que ele tem as atividades previstas nos itens anexos à lei complementar, elencados, né, no anexo à Lei Complementar 116 de 2003. Está ali no rol, eu tenho a incidência do tributo, tem o fato gerador e vou estar trabalhando ali diretamente com a questão da análise do local de seu recolhimento, se eu tiver mais de um município envolvido aqui dentro dessa prestação de serviço. Tenho mais de um município envolvido, tem que tomar alguns cuidados. Como é que está sendo feita a interpretação por parte desses municípios envolvidos aqui? Aplicamos apenas a lei rígida do artigo 3º, os incisos, e o restante eu passo sempre a recolher na sede do estabelecimento prestador, ou eu tenho uma interpretação aqui ligada à questão da ocorrência do fato gerador para os itens onde eu tenho deslocamento do prestador de serviço, que é uma discussão judicial que nós temos hoje em dia, ou eu tenho a figura do CEPOM, ou CPOM, que é esse cadastro exigido dos prestadores de serviço que estão aí, às vezes, em outros municípios e prestam serviços para municípios diversos, ok? Então, esse primeiro ponto, definido o local de recolhimento com base nessa análise extensa que nós temos que fazer, né, para definir para qual município ele será devido, eu vou até essa legislação municipal e verifico a questão da responsabilidade, se é tomador, se é o próprio prestador ou se ainda é um terceiro vinculado a essa atividade que vai fazer esse recolhimento do ISS para os cofres municipais. Ok, feita aqui essa observação, lembrar sempre que, independentemente de qualquer coisa, eu tenho que observar o teor do artigo 6º, do parágrafo 2º, inciso 2 da Lei Complementar 116 de 2003.
Feitas essas observações aqui em relação ao ISS, que é o nosso primeiro tributo, vamos passar aqui para o nosso quiz, para ver como é que está aqui a nossa interpretação. O enunciado vai colocar o seguinte caso para nós. No exercício da prestação de serviços, alguns tipos de impostos, como o IR e o ISS, podem ser retidos na fonte, ou seja, no ato do pagamento pelo serviço prestado, será retido o valor devido de imposto conforme previsto em lei. A retenção do ISS é realizada quando o letra A. Estado estabelece por meio de legislação específica as regras para a retenção na fonte. Vejam, na letra A, ele está colocando a competência para outra unidade, que seria o Estado. Nós já sabemos que o ISS, conforme o artigo 156, inciso 3º do parágrafo 3º da nossa Constituição, estabelece o ISS como um tributo de competência municipal, não estadual. B. Prestador de serviços não é cadastrado na Receita Federal para obter esse tipo de isenção. Na letra B, aqui temos que tomar um pouco de cuidado, afinal de contas, esses cadastros que nós citamos agora há pouco, eles são de competência municipal. Cada município escolhe se ele vai ter o CEPOM, né, ou não. Então, se o município tem interesse em estabelecer cadastro, ele estabelece. Caso contrário, não precisa. Então, essa questão de CEPOM é municipal. Não tem nada a ver com Receita Federal, né? C. O valor da nota fiscal de prestação de serviço excede o montante de R$ 5.000. Ora, para fins de ISS, nós não encontramos teto, que é importante que a gente coloque aqui, de recolhimento mínimo. Então, alguma prefeitura pode até colocar isso daqui com uma regra específica, mas, geral, qualquer valor da nota de prestação de serviço gera a análise de retenção por parte do ISS, não estou falando de tributos federais ainda, né? Então, eu tenho, assim, tetos para alguns outros, mas para o ISS, não. Qualquer valor de nota, eu tenho análise da incidência e, se for o caso, da retenção. E a letra D. O contribuinte do ISS prestar serviços elencados no artigo 6º, parágrafo 2º da Lei Complementar 116 de 2003. E ficou fácil, né, pessoal? A alternativa correta aqui vai ser a letra D. Por quê? Nós vimos que o ISS ele vai ser analisado por parte da questão de retenção na prestação de serviços, sempre que eu tenho essas atividades que estão lá citadas no parágrafo 2º do artigo 6º da Lei Complementar 116 de 2003. Correto? Maravilha! Vamos passar, então, para o nosso próximo tópico. Eliminamos já o ISS, vamos passar para o nosso outro tributo, que seria o imposto de renda retido na fonte. O regulamento de imposto de renda mudou recentemente, depois de muitos anos, né? Nós temos aí um novo RIR do ano de 2018, que é o regulamento de imposto de renda, né? Chamamos ele de RIR, que vai estabelecer aqui basicamente as mesmas regras da parte de retenção do IR. Então, o advento do novo regulamento de imposto de renda não trouxe novidades tributárias para fins de retenção na fonte, obrigatoriedade ou não. O que ele trouxe apenas são novos artigos. Então, sempre que eu vou citar uma base legal dentro de um documento fiscal emitido, é bom que eu atualize para as bases da legislação vigente. Tá? Muitos contribuintes acabam não observando esse tipo de detalhe e pode ser até alvo de uma fiscalização que possa entender aqui como um erro de preenchimento de uma obrigação acessória ou algo nesse sentido. Maravilha. O imposto de renda, ele vai ter aqui uma outra análise para fins de adequação ou não da parte de retenção. Primeiramente, eu tenho que ter aqui pessoas jurídicas pagando a outras pessoas jurídicas, para eu ter aqui, no primeiro momento, essa análise dentro do conteúdo dos nossos treinamentos hoje. Os serviços, eles têm uma lista elencada dentro do regulamento de imposto de renda. Hoje é o artigo 714, parágrafo 1º, que vai ter esse rol, que são chamados serviços de natureza profissional. Por exemplo, contador, o advogado, são serviços que estão ali elencados dentro desse rol que chama de serviços profissionais aqui. Então, primeira parte de incidência que eu tenho são os serviços profissionais, elencados lá no regulamento de imposto de renda, o artigo 714, parágrafo 1º. Segundo ponto. Outro item, que é o 718, artigo 718, inciso 1, vai trazer a necessidade de análise de retenção também para a mediação de negócios.
e para as atividades de propaganda e publicidade. Então, quem presta serviço aí, por exemplo, de representação comercial e também aqueles que trabalham com propaganda e publicidade estarão sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte, segundo o regulamento de imposto de renda. Tá? Tenho aqui também efetuados pagamentos a cooperativas de trabalho, associações profissionais assemelhadas, outro fato. Pagamentos ou créditos efetuados por pessoa jurídica a título de prestação de serviço a outra PJ, que tem atividade de prestação de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber. Outras atividades também sujeitas à análise de retenção na fonte do imposto de renda. Tá? E por último, a prestação de serviço de limpeza, que era altamente controversa aqui nas interpretações exaradas pela Receita Federal, principalmente quando eu falo de coleta e destinação final de lixo, tá? Conservação, segurança, vigilância e locação de mão de obra. Previsão legal, artigo 716 do novo Regulamento de Imposto de Renda. Maravilha. Que é muito importante. A legislação federal, ela acaba trazendo algumas penalidades, muitas vezes bastante pesadas. Por isso que quem trabalha na parte de advocacia preventiva, planejamento tributário e orientações consultivas, que são basicamente os consultores tributários, eles têm que estar sempre alerta para realmente, utilizando uma expressão popular, pegar no pé daquele prestador ou daquele tomador para observar muito bem a questão da retenção e recolhimento do imposto de renda, porque geram aqui penalidades severas por parte da Receita Federal, tá? É muito importante que nenhum tipo de pacto seja feito entre as partes para que a gente elimine a figura do responsável tributário, uma questão de conveniência entre as duas empresas que vão estar trabalhando nessa análise aqui. Então, eu já vi algumas vezes, com base em alguns pareceres internos, estarem trabalhando com questões de ausência de cobrança de alguns serviços. Então, é um serviço gratuito, mas por que sentido? Para quê? Para tirar, às vezes, aqui algo que leve à interpretação que gere uma retenção na fonte. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pacto, porque pode ser que a Receita possa interpretar da forma que eu estou pactuando uma empresa A e B aqui para eliminar uma questão de responsabilidade que deveria estar sendo observada. Isso aqui pode gerar problemas sérios para as empresas, principalmente hoje, com esse cruzamento de informações que nós temos e com essa fiscalização eletrônica imediata, que vai ser o objeto aqui da nossa última aula dessa semana. Vamos lá. Então, o que eu tenho de previsão de penalidade hoje aqui para fins de imposto de renda? A fonte pagadora é obrigada a reter o imposto ou contribuição. No caso da falta de retenção ou recolhimento, independentemente de qualquer outra penalidade que possa vir a ser aplicável à situação fática, sujeita-se a multa de ofício de 75%. Então, uma multa alta, sendo que essa multa pode ser duplicada para 150%, se for aqui atribuído o caráter de sonegação, fraude ou conluio, que são crimes contra a ordem tributária. Então, essa multa pode ficar muito pesada, a chegar a 150% do valor. Tá? Então, muito cuidado aqui na hora da gente aplicar essa legislação ligada ao nosso imposto de renda. O próximo tributo que nós vamos analisar, na verdade, compõe-se aqui de 3 diferenciados, que seria PIS/PASEP, COFINS e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Ele tem uma sigla, que o pessoal utiliza, que é Contribuições Sociais Retidas na Fonte. Então, às vezes você vai ver essa nomenclatura abreviada quando você estiver analisando a questão da análise de retenção de tributos na fonte. Tá? Então, corresponde a esses 3 tributos diferenciados que nós vamos ter aqui. São contribuições sociais dentro da sua natureza de tributo. Maravilha. O fato gerador dessas contribuições para fins de análise de retenção é diferente do imposto de renda. Por que muitas vezes o operador, o estudioso, aquele consultor ou o próprio empresário, quando está analisando o prestador de serviço, quando está analisando sua atividade, tem um pouco de confusão? Por quê? As contribuições vão se valer da mesma lista de atividades de natureza profissional imposta pelo imposto de renda. Então, a mesma lista de atividades profissionais utilizadas para fins da retenção do imposto de renda vai ser utilizada para as contribuições sociais retidas na fonte também. Mas é por aí.
tá, pessoal? Então não vamos fazer link com outras legislações. É muito comum pensar, eu tenho as contribuições sociais retidas na fonte, eu vou ter o imposto de renda também, ou vice-versa. Não. Como eu disse no início da nossa aula, o ISS é uma norma, o imposto de renda é outra, as contribuições sociais outras e, por último, o INSS com outra normativa, outra forma de interpretação completamente distinta do que nós abordamos até agora aqui, tá? Então, as coincidências meio que vão parar por aqui. Utiliza a mesma lista do imposto de renda de atividades, então em relação a essa sim, nós vamos ter aqui uma equivalência entre as duas legislações. Fora isso, aí eu não posso sair estendendo a minha interpretação para fins de retenção, porque já vimos que ela só pode ser feita dentro dos limites da lei. Fora os serviços, então, profissionais, que vão ser os mesmos elencados no regulamento do imposto de renda, eu tenho serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, inclusive escolta, transporte de valores e locação de mão de obra, tá? Então, eu tenho, na verdade, uma instrução normativa federal aqui, que ela vai estar trabalhando com essa situação toda aqui de elencar os itens, de explicar um pouquinho cada um. Então, eu tenho conceitos muito mais amplos quando eu desço um pouco mais na norma infra e vou até a instrução normativa da Receita, que ela vai explicitar mais aqui o que são essas atividades, quando que vai ocorrer a retenção para elas aqui. Às vezes, como é o caso da alocação de mão de obra, eu tenho que recorrer a alguma solução de consulta da Receita Federal para que eu possa estar avaliando aqui se é caso de realmente terceirização de mão de obra ou não, porque aí a instrução normativa acabou, não trazendo efetivamente o conceito aqui, como ela faz para outros itens, tá? Outro item, serviço de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber. Da mesma forma, também vai ter retenção na fonte. Eu tenho aqui uma pequena diferença quando eu falo do imposto de renda e das contribuições. Para fins de análise da retenção, o horário, o momento, na verdade que eu vou estar, o nosso critério temporal aqui, para estar analisando se eu vou e quando vou fazer o recolhimento dessa retenção desse tributo retido na fonte, o IR, ele trabalha com uma forma mais aberta. Então, eu trabalho com o lançamento dessa minha obrigação na minha contabilidade ou no meu fiscal, dessa nota que eu estou recebendo, por exemplo, já como fato, para fins de retenção, enquanto que as contribuições sociais, eu ainda tenho como fato gerador aqui o pagamento. Ora, eu posso emitir um documento no mês e posso ter pagamento, às vezes, em 90, 100 dias, depende da negociação comercial entre as empresas. Então, as contribuições eu vou olhar como critério sempre o pagamento. Quanto o imposto de renda é o que vier primeiro. Se vier o pagamento ou o lançamento, o que vier primeiro, segundo o ato declaratório interpretativo já exarado pela Receita Federal do Brasil sobre o tema. Então, cuidado com essa pequena diferença. Tá? No caso aqui da legislação de PIS, COFINS e contribuição social, nós temos algumas interpretações também feitas, estendendo aqui essa amplitude dos vocábulos, principalmente quando eu falo do serviço de natureza profissional. Então, temos algumas soluções da Receita Federal que elas trabalham aqui com uma certa extensão do conceito. Vou dar um exemplo aqui para vocês, vou ler uma solução de consulta do ano de 2010, o número dela é 33, da 8ª Região Fiscal, que ele coloca a seguinte ementa aqui, ó. Retenção na fonte, manutenção e conservação de turbinas de geração de energia elétrica e serviços profissionais. Os serviços de manutenção, teste e inspeção de turbinas de geração de energia térmica, independentemente de serem efetuados em caráter isolado ou contínuo, estão sujeitos à retenção na fonte obrigatória das contribuições, nos termos da legislação específica aqui de PIS e COFINS, por se caracterizarem como atividade afeta a engenharia, enquadrando-se assim como serviços profissionais para efeito daquele dispositivo legal. Agora vamos fazer uma parada para entender por que eu trouxe esse exemplo aqui para vocês e por que nós estamos trabalhando com essa análise. Quando eu falo de retenção na fonte, de PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido, nós temos a análise do serviço de manutenção. Só que a manutenção, ela só gera retenção quando ela é feita em caráter continuado, ou seja, uma manutenção isolada, pontual, como se fosse um conserto, ela não gera análise de retenção. Aí que vem a figura
de uma estrutura que, na prestação de serviço hoje, vem sendo muito esquecida, mas cabe ao operador do direito, ao advogado que está trabalhando no preventivo de uma empresa, sempre estar indicando aqui para evitar esse tipo de problema. Essa figura é o contrato. O contrato, hoje em dia, acabou sendo deixado de lado pela rapidez das relações jurídicas entre as empresas. Então, veja, eu tenho aqui uma contratação que é muito rápida, formalizada às vezes apenas por um e-mail ou por um telefonema, e eu não tenho mais a elaboração e a figura do contrato como um todo. E não tendo a figura do contrato, eu acabo tendo uma lacuna em relação a vários pontos da minha prestação de serviço. Então, acaba gerando uma discussão entre pontos que poderiam estar pacificados dentro da figura do contrato, tá? Então, quando eu estou trabalhando com essa análise, por exemplo, da manutenção, se eu tiver um contrato, vai estar escrito ali se ela é em caráter pontual ou se ela é em caráter contínuo. Por exemplo, elevadores precisam de manutenções contínuas, não precisam? Revisões para ficarem funcionando. Agora, pensa, por exemplo, numa frota de uma empresa. A frota de veículos de uma empresa, ela pode ter um contrato de manutenção em caráter preventivo, que ela é, assim, feita em natureza contínua. Mas também pode acontecer, de repente, de quebrar uma determinada peça, dá um problema técnico no motor que vai gerar um conserto pontual. Olha a diferença. Como atividade, quando eu falo em emissão de documento fiscal, eu vou trabalhar com o mesmo item da lista de serviço, que seria basicamente o 1401. E às vezes na assistência técnica eu tenho outro que é o 14.02, da lista anexa à Lei Complementar 116. Eu tenho a nota emitida com esse item. Porém, eu não tenho nada dentro do documento fiscal que passe esse entendimento se é pontual ou se é contínua. Então, como que eu vou poder fazer a análise da retenção, se cabe ou não cabe, se não tiver mais elementos para trabalhar com esse item? Aí que vem, então, essa necessidade de gerar esse contratinho, para que eu possa ter uma clareza, ou pelo menos entre tomador e prestador, que sejam combinados os requisitos mínimos para a emissão de um documento, que me traga substrato, o mínimo de substrato necessário para que eu possa avaliar aqui se eu tenho ou não a retenção. Então, toda a questão da turbina aqui que eu passei como exercício, ela vem do fato de eu estar pensando sempre aqui no ponto de retenção na fonte, por parte de manutenção, e a Receita Federal, numa interpretação, ela acaba trazendo aqui para mim um outro tipo de item, dizendo que, na verdade, são serviços afetos à engenharia, que é uma outra atividade. São serviços ligados aqui à parte de serviços de natureza profissional e não à parte de manutenção. Então, muitas discussões que nós temos aqui, é muito importante que preventivamente a gente alerte sobre a clareza em documento fiscal ou em contrato, de preferência, dentro dessas relações que hoje em dia são tão rápidas, são tão céleres aqui dentro das empresas, tá? Então, fico alerta aí para a gente sempre discutir com os nossos clientes e para vocês que vão fazer análise, né, de retenção, tomarem bastante cuidado. O nosso último item aqui vai ser basicamente o INSS, tá? Então, o INSS ele já tem um outro tipo de caráter quando a gente fala da análise da retenção. Primeiramente, nós temos que observar que a legislação previdenciária me traz outros conceitos e outra forma de agir, tá? Vamos lá. Eu tenho alíquotas diferenciadas, eu posso ter 3,5%, 11%, eu posso ter alíquotas maiores que 11% quando eu falo de retenção do INSS, porque eu posso ter caráteres aqui de atividades que podem ser perigosas, né? Tem fatores que vão agravar um pouquinho essas alíquotas. No caso do INSS, antes de eu analisar a lista de atividades, porque eu tenho lista de atividades também, ele me traz dois conceitos, cessão de mão de obra e empreitada. Eu tenho diferença entre eles. A empreitada, os trabalhadores não ficam à disposição da empresa, o serviço pode ser prestado em qualquer dependência da contratante, da contratada ou de terceiros e não envolve a prestação de serviços contínuos. O rol de serviços de empreitada é menorzinho, tá? Então, é cessão de mão de obra empreitada aqui, um rol pequeno, e eu tenho outro artigo que vai me dar um rol maior de serviços, todos dentro da instrução normativa, trabalhando com a figura da cessão de mão de obra. Então, para eu caracterizar a cessão de mão de obra, eu tenho os trabalhadores à disposição da empresa contratante e também os serviços prestados de forma contínua. Novamente, nós fazemos o mesmo link aqui que nós fizemos com a parte das contribuições sociais. Como que eu vou saber se nós não estamos trabalhando aqui com essa figura do contrato para esclarecer se é prestado via cessão de mão de obra ou não?
Então, para que eu possa analisar a retenção do INSS, que ela é muito extensa, porque ela tem regras de base de cálculo específica, ela tem a aplicabilidade dela condicionada a essa primeira interpretação, para depois eu ir até um rol de atividades, coisa que eu tenho direto nas demais legislações. Como que eu vou analisar se eu não tenho esses dados preliminares em relação ao serviço que está sendo prestado? Complica um pouco, né? Então, é muito importante que nós trabalhemos sempre com essa figura do contrato para que a gente possa ter clareza na contratação, principalmente do INSS. Um dos últimos pontos que eu tenho aqui para tratar, então, dentro da nossa aula é a entrega de obrigações acessórias. Nós vamos falar isso aqui, na verdade, dentro da nossa última aula. Só lembro a todos os alunos que estão nos acompanhando, os operadores, os profissionais da área, que eu tenho uma nova obrigação acessória que veio aqui a finalzinho do ano passado e está entrando também agora no ano de 2019, tá? Essa obrigação é a REINF, que vai trabalhar aqui com a clareza e a declaração desses tributos retidos na fonte, ou seja, eu tenho um novo substrato para fins de fiscalização, que me traz a necessidade de um controle e uma adequação muito maior em relação a essa legislação toda aqui tributária, tá? Então, muito cuidado com essa figura da REINF, porque ela é uma figura nova que vai trazer mais substrato, vai exigir uma maior organização das empresas. Mas, enfim, na nossa última aula sobre fiscalização eletrônica, eu vou dar aqui um panorama geral de como está funcionando isso hoje e como é que vai influenciar no dia a dia das empresas que são os clientes, dos escritórios, né, os locais onde os alunos, os profissionais do direito vão estar trabalhando, aonde o consultor vai passar aqui o seu parecer preventivo. Então, tem que tomar muito cuidado com essas novas obrigações que estão vindo por aí. Nosso último tópico, então, dessa parte aqui, eu só quero ressaltar que órgãos públicos, eles vão ter uma outra forma de análise da retenção, tá? Então, vamos lá. O último ponto, retenção dos tributos por parte dos órgãos públicos. Nós tínhamos aqui essa obrigatoriedade, temos essa obrigatoriedade a partir do ano de 97, então quer dizer que os órgãos públicos vão fazer a retenção aí de imposto de renda, PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido. A partir de 1º de fevereiro de 2004, nós tivemos uma extensão um pouco maior, abarcando também as empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com o direito a voto, tá? Então, são situações aqui onde eu tenho uma análise diferenciada por parte dos entes, porque órgãos públicos têm uma outra análise de retenção. É importante porque, às vezes, o prestador de serviço, na hora que ele está trabalhando com essa análise, ele utiliza para fins aqui desse ponto ligado à análise da retenção de serviço, a mesma regra que ele vai ter para a parte de serviços contratados com pessoas jurídicas de direito privado. E não pode. São outras situações. Eu falo de retenção, inclusive, quando eu falo de contratação de órgãos públicos, de tributos que trabalham sobre a receita de compras, de produtos, não só de serviços. Então, são pontos aqui que são bem importantes para a análise, ok? Vamos agora, então, ao nosso último quiz da aula de hoje. Assinale, então, a alternativa incorreta dentro do nosso enunciado. A atribuição ao sujeito passivo da obrigação tributária da condição de responsável pelo pagamento do imposto. A. Ocorre quando o tomador de serviços, o contratante, nas hipóteses legais, retém o ISS. Vamos lá. Letra B. Depende de fatores particulares e empíricos, como no caso da manutenção, a retenção de PIS, COFINS e contribuição social, que só ocorre quando esta é contínua e não ocorre na eventual. Letra C. No caso do INSS, eu tenho particularidades além da atividade, pois só recai quando ocorre cessão de mão de obra ou empreitada. E a letra D. Ocorre quando se trata de circulação de produto, mas não em relação à circulação de serviços. Nós podemos perceber que nós abordamos letra A, B e C ao longo da nossa aula hoje. Então, essas alternativas elas estão corretas, estão adequadas com tudo que nós trabalhamos hoje aqui ao longo do nosso conteúdo. E a alternativa D, ela acaba sendo aqui a nossa alternativa incorreta, porque a retenção na fonte ela ocorre também quando eu tenho circulação de mercadorias e também quando eu tenho circulação, contratação de serviços, que foi justamente o tema de nossa aula. Então, um erro muito comum é a gente pensar que eu só tenho a responsabilidade por substituição
quando eu trabalho com produtos, mas não. Nós vimos hoje que ela ocorre na prestação de serviços, na forma de retenção na fonte, geralmente pelo próprio contratante tomador dos serviços aqui. Então, hoje ficamos por aqui. A nossa aula número 2 versou sobre a figura da retenção na fonte dos tributos federais, do tributo municipal, o ISS, o Imposto Municipal. E nós trabalhamos aqui com esses conceitos da análise, com as legislações particulares, para fins aqui da minha análise própria de retenção, para que eu não erre no meu dia a dia, para que eu não oriente de forma equivocada, para que eu não erre na hora que eu tiver uma questão de concurso. Então, nós já sabemos aqui onde estão as legislações e os substratos para que eu possa trabalhar com essa análise de uma forma muito mais clara e objetiva hoje em dia. Espero que tenham acompanhado aí o nosso conteúdo e tenham um bom proveito de todo esse apanhado que eu fiz em relação à parte de contratação de serviço para vocês hoje. E na próxima aula nós vamos tratar da polêmica substituição tributária do ICMS, que ela é tão controvertida e tão criticada no meio acadêmico, jurídico, empresarial principalmente. Vamos descobrir os motivos, como que ela ocorre, como é que nós vamos trabalhar com essa figura aí, a substituição tributária do ICMS. Obrigada, até a próxima aula. Gostou das aulas? Você pode dar sugestões de temas que quer aprender no Saber Direito. Escreva pra gente, o nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br e ainda reveja as nossas aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.